Seja bem-vindo a mais um webinar de Altium. Eu quero trazer para você aqui uma solução bem bacana para você que trabalha numa empresa que tem de 2 a mais pessoas que trabalham com desenvolvimento de placas eletrônicas. Quando a gente fala em desenvolvimento de bibliotecas de componente, a gente sempre entra em um conflito. Muitas das vezes, muitas pessoas trabalham na criação de símbolos, na criação de componentes, e no final de tudo, cada um faz de um jeito, cada componente sai de uma forma, com um símbolo, com um parâmetro diferente, e na hora de fazer uma lista de materiais, acaba tendo muita confusão. Então, nesse webinar eu quero trazer para você uma forma de parametrizar e de padronizar a sua biblioteca através do sistema de templates do Altium 365 Pro. Através dessa ferramenta, você vai conseguir parametrizar e padronizar para a sua empresa parâmetros, símbolo esquemático, informações de compras e tudo referente à conexão com o seu banco de dados. Então fique ligado, veja como você pode fazer isso de forma fácil dentro dessa plataforma, Altium 365 Pro. Então vamos lá. Dentro do Altium Designer, conectado ao Altium 365 Pro, nós vamos fazer o seguinte, ó. Existe a possibilidade da gente trabalhar então com templates de variados arquivos. Como você pode dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Existe uma pasta de templates. E aqui a gente pode definir template de lista de materiais, template de componentes, que é o assunto desse webinar. Nós podemos definir o template do arquivo Dreadsman, de layer stack, então é muito importante que vocês consigam definir ali o stackup padrão que normalmente vocês usam no dia a dia. Template de output job, é legal vocês definirem também os arquivos de saída, já tudo configurado para fabricação, para montagem, documentações em geral, e também esquemático, tá? Esquemático, template de projeto, enfim. Então é um sistema bem amplo que a gente consegue padronizar arquivos para a nossa equipe dentro da nossa workspace. Mas nesse caso eu quero mostrar aqui a questão de template de componentes. Veja que eu tenho uma categoria aqui, componente templates. Dentro dessa estrutura eu tenho template de componente para cada categoria da minha biblioteca. Então tem para bateria, tem para memória, tem para amplificadores. Nesse caso eu vou trabalhar com capacitores, só para vocês terem uma ideia de como isso pode funcionar. Nesse caso então eu vou abrir o template de capacitor. A ideia desse template é o seguinte: quando a gente for criar um novo símbolo, né, criar um novo componente, um capacitor, a gente já preencha alguns dados obrigatórios e já venha com um símbolo esquemático padronizado também. Essa interface é a interface do sistema, né, de template de componentes. Nesse caso, podemos dar uma olhada aqui nesse sistema de parâmetros, ó. Quando a gente abre o template para editar, ele já traz alguns parâmetros para a gente setar. Então, quando a gente for criar um componente, vai abrir todos esses parâmetros para a gente preencher. Vale lembrar o seguinte: tem aqui o campo PCBlib e o shlib. O shlib, normalmente, a gente pode padronizar, né? Porque é um símbolo lógico, né? Então, normalmente é um símbolo lógico, é um símbolo que a gente pode padronizar, pode deixar no esquemático sem problemas. Então, nesse caso específico, para o shlib, eu já defini um símbolo esquemático padrão. Então, todo capacitor que for criar, né, ou grande parte deles, já vai ter um símbolo relacionado. Eu posso escolher esse símbolo a partir do meu sistema de símbolos esquemáticos que existe no Altium 365. Então, se eu acessar aqui para vocês verem, ó, a categoria componentes, vai ter modelos. Aqui vai ter modelos de simulação, modelos footprint e também modelos esquemáticos. Então ele traz uma lista para a gente aqui de toda a categoria, e para capacitor eu tenho um símbolo já criado, que é esse carinha aqui. Então quando a gente for criar um componente, capacitor, ele já vai trazer esse símbolo vinculado ao componente que a gente está criando. Vale lembrar o seguinte: aqui eu consigo determinar mais parâmetros.
Então vamos imaginar o seguinte, que a sua empresa tenha um banco de dados, um RP, alguma coisa do tipo, que você deseja vincular ao Altium. Então trazer informações do seu banco de dados para dentro do componente, para dentro do Altium Designer, para criar ali uma lista de materiais bacana. Aqui você consegue adicionar parâmetros. Então eu posso até vincular aqui, ó, definir ERP SKA, um exemplo. E nesse caso tem um ponto bem bacana, ó. Ele pode ficar visível, ele pode ser somente leitura, e essa coluna aqui é muito importante, eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Existe uma coluna que define o seguinte: quando a gente criar o componente, esse campo que a gente selecionar, essa caixinha aqui, vai ser obrigatório a gente escrever. Se a gente não escrever, se a gente não preencher esse campo, o Altium não deixa salvar, não deixa criar esse símbolo, esse componente. Então, nesse caso, eu quero que esse parâmetro ERP-SKA seja obrigatório o preenchimento. Se ele não preencher, o Altium vai dar um aviso, vai dar um erro para a gente. Ok? Então, ele vai ter que ser obrigatório. Porque na hora que for criar uma lista de materiais, eu quero ter essa referência dentro do meu banco de dados. Certo? Feito isso aqui, né, eu posso definir outros parâmetros, enfim, mas eu vou salvar lá no meu Altium 365 para padronizar. Depois disso, eu vou criar um símbolo. Então vamos lá, vamos criar um capacitor para vocês verem como que ele vai trazer aquela estrutura. Então eu venho aqui na categoria de componentes, capacitores. Eu tenho todos os capacitores aqui disponível para a minha equipe trabalhar. Então vou criar adicionar um componente e veja como que o Altium vai trazer essa criação do capacitor. Olha como que muda a interface. Então, olha que legal. Ele já traz um símbolo esquemático padrão, né, que estava vinculado àquele template, tá? Nesse ponto, do lado esquerdo, tem os parâmetros que a gente vai trabalhar, que a gente vai definir, que estava no template também. E vamos se atentar a essa bolinha vermelha aqui, ó. Esse aqui é o campo obrigatório que eu defini lá no meu template, que é o RPSK. Ele está vermelho porque eu não preenchi ainda. Se eu for tentar salvar agora, o Altium ele vai dar um aviso e não vai deixar salvar, até eu preencher isso aqui. Então eu posso preencher, posso colocar SKA, como se fosse um código do meu RP. Olha que legal, já sumiu aquela bolinha, já não é mais, já está tudo dentro do conforme. Posso definir o nome, posso definir a descrição e preencher todos os dados aqui. Posso vincular também a um fornecedor específico. Então ao invés de colocar manualmente os dados, eu posso buscá-lo dentro desse ambiente. Tá? Então, a partir do sistema da Octopart, como vocês, provavelmente a maioria de vocês já conhece, eu consigo buscar aqui qualquer tipo de componente e vincular a esse símbolo, a esse componente que eu estou criando. Né? Então, posso buscar por part number ou até mesmo pelo modelo aqui. Ó. Nesse caso, eu vou pegar qualquer um aqui só para vocês verem, ó, como que ele vai trazer para a gente. Ele traz aqui o vínculo dos parâmetros que já temos no template com os parâmetros que existem lá no fornecedor. Então, ele vai fazer, nesse caso, o link dos parâmetros que estão no fornecedor e os parâmetros que eu coloquei no template, ele vai vincular, ele vai unir e vai preencher automaticamente. Então, eu deixo habilitado esse campo. Vou trazer todos os símbolos, todos os datasheets e colocar aqui dentro. Olha que legal. Então, alguns parâmetros ele já linka para a gente, ele já consegue linkar, né? Outros eles não encontrou, então a gente poderia preencher manualmente. Nesse caso, ele já traz o footprint, já traz o 3D, tudo certinho. Tá? Então, eu poderia já salvar esse componente e começar a usar dentro de meus projetos. Esse aqui é um ponto importante. A gente criou, está criando um símbolo, um componente apenas.
Mas existe no Altium 365 a possibilidade da gente trabalhar com esse modo aqui, ó, né, o Switch to Batch Editor. Basicamente, nesse ponto, né, eu só vou fechar e vou abrir de novo para vocês verem como que vai funcionar isso aqui. Esse modo de criação permite que a gente edite e crie vários símbolos, né, ou vários componentes de uma vez. Então, ao invés de ficar criando um por um, dentro desse ambiente, ele vai trazer como se fosse uma tabela. A gente pode adicionar vários componentes aqui, ó. Então, vou criar aqui, por exemplo, 3 componentes, ó. Então, cada linha dessa é um componente. Já vinculado a um símbolo, eu poderia adicionar um outro e atribuir um por um, né? Cada componente tem um símbolo diferente. Nesse caso, eu posso pegar aqui um símbolo footprint para cada um. Então, só clicando em Add, PCB-lib e buscar nos símbolos de PCB, né? Aqui do Altium 365, ó, footprints em modelos. Aí vai ter lá os modelos padrões que a gente pode baixar, que a gente já pode selecionar. Nesse caso, não vou selecionar, só vou trazer aqui para vocês verem, ó, como que fica mais fácil de preencher. A gente já pode preencher aqui como se fosse um Excel, né? Fica mais fácil. E definir aqui as informações, os parâmetros para vários componentes de uma vez. Vale ressaltar, onde está em vermelho aqui, ó, é o parâmetro que é obrigatório a gente preencher. Se a gente não preencher, o Altium não vai permitir salvar. Isso garante que você tenha uma padronização de informações com sua equipe, né? Então, se tiver muitos usuários, muitos engenheiros eletrônicos trabalhando dentro do Altium, isso força, né, uma padronização de componente, ok? Então isso fica mais fácil também de trabalhar. Então é um modo que a gente tem aqui dentro para padronização e um trabalho mais rápido de criação de componentes. Feito isso, pessoal, existe um ponto muito importante aqui, ó, para a gente finalizar. No template, tá? No template de componente existe a possibilidade da gente vincular parâmetros local com um parâmetro lá do fornecedor. Mas vou abrir aqui para vocês entenderem melhor como funciona esse sistema. Muitas das vezes, quando a gente vai linkar ali, vincular o Manufacturer Part Search ou as informações do Octopart, ele vai trazer em inglês para a gente. Mas tem algumas empresas que desejam trazer lá em português. Então, existe essa possibilidade. A gente pegar o parâmetro em inglês e ele já jogar para a gente no campo em português que a gente criou. Então, um exemplo que a gente tem aqui, ó, eu posso criar um parâmetro e vou chamar aqui esse parâmetro de capacitância. Capacitância. Vou colocar em português aqui mesmo, ok? E vou deixar ele como obrigatório. Então, vou salvar isso aqui. Só vou definir aqui uma nota. Instância, e vou salvar lá no meu servidor esse template. Agora, aqui que está o pulo do gato, ó. Eu vou acessar as preferências do Altium, tem uma opçãozinha aqui, Parts Providers, e lá embaixo tem uma opçãozinha de vincular o parâmetro em inglês do fornecedor, do fabricante, com o parâmetro do meu template. Então, ó, quando eu for buscar um fornecedor, ele vai encontrar o campo chamado capacitância, porém em inglês. Ele vai pegar o valor desse campo capacitância, que está em inglês, e vai jogar no campo capacitância, que está em português, lá no meu template. Tá? Então vamos fazer isso. Ó. Vamos criar lá um capacitor, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então vamos ali, ó, na categoria de capacitores. Vamos criar um capacitor. Olha que legal, aqui já tem capacitância, ele está com campo obrigatório. E vamos buscar informações da Octopart. Vamos buscar aqui pelo capacitor mesmo, vou pegar aqui só o nome, não vou colocar nada específico, só para a gente buscar aqui, ó. Veja que esse aqui, por exemplo, esse primeiro, ou até mesmo da Panasonic, ó, vamos pegar da Panasonic.
ele já tem um campo vinculado, né, capacitância em inglês, com 100 micro. Então, quando eu trazer para dentro do Altium, o Altium vai pegar esse valor 100 micro e vai vincular ao parâmetro capacitância, que está em português. Então, vamos lá. Ó. Só vou trazer ele aqui. Ele já vai fazer a junção dos parâmetros. Então, ó, capacitância ele trouxe 100 micro. Eu vou aceitar tudo. E vamos ver ó, como que ele vai trazer para a gente. Olha que legal. Automaticamente, o Altium ele faz esse vínculo de informações, de parâmetros. Ele pega o campo em inglês, seleciona lá o português que a gente configurou e já troca os dados. Ó. Então aqui nesse caso, 100 micro está no campo correto, capacitância, em português. Tá? Posso preencher aqui novamente o campo obrigatório, né, do RP, do banco de dados que vocês desejam. E aí, tá tudo certo. Só clicar na nuvenzinha aqui para salvar, que ele já vai criar e deixar disponível para a nossa equipe trabalhar com esse capacitor. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa webinar. Tá? É uma ferramenta bacana que vai ajudar vocês a padronizarem a biblioteca de componente da sua equipe, da sua empresa e deixar mais fácil de se trabalhar no dia a dia. Então, fiquem ligados também em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, para que você tenha acesso às informações que a gente for lançando sobre Altium Designer, sobre os nossos vídeos, sobre os webinars, não só de Altium, mas das outras soluções que a SKA também revende. Então, um forte abraço e até o próximo webinar.